Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer mais aqui uma aula ainda com relação aos assuntos introdutórios de aprendizagem de máquina, tá? Então basicamente o que a gente tinha visto aí na última aula era a situação então onde eu tinha, né, um conjunto de dados, né? Esse é o pipeline tradicional, né? Esses dados podem ser imagens, podem ser sinais, pode ser uma música, tá? Música é um sinal também, né? Pode ser um objeto inteiro, qualquer coisa, tá? E basicamente o que a gente tem? Nós temos esses dados, a gente passa então por uma etapa, né, de extração de características, que é aquilo que a gente viu de espaço de características, né? Então eu tenho uma imagem, extraio características, né? Isso vai vir para um ponto no espaço, como a gente tinha visto, né? E por fim, eu tenho a etapa de classificação. Esse é o pipeline tradicional que a gente segue, né, em reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina, né, sem considerar, por enquanto, a questão do Deep Learning. Tá? Deep Learning também faz extração de características, mas ele faz uma extração de características automática. Tá? Vamos supor aqui que eu tenho um dado qualquer e eu queira extrair umas características específicas daquilo lá, por exemplo. Né? Pois bem, bom, então como é que a brincadeira toda funciona, né? Basicamente, todo algoritmo de aprendizado de máquina, então partindo do pressuposto, né, que eu tenho, tá, um conjunto de dados, nesse caso desse meu conjunto de dados, então vamos supor aqui que eu tenha, vamos lá, aqui estão os meus dados, todos os dados disponíveis que eu tenho. Então, basicamente, como é que a gente brinca, como eu falei para vocês, né, na última aula? Eu vou ter um conjunto de treinamento, tá certo? Vou ter um conjunto de teste, tá? A gente diz que outra palavra importante aqui que nós estamos particionando o conjunto de dados, que significa então eu ter uma partição, né? Então, por exemplo, se já deu um conjunto de dados, de tal forma que eu tenho duas partições. D1 pode ser o treinamento. Então vamos lá. Eu tenho aqui meu conjunto de dados D. Eu tenho aqui o D1 e o D2. Tá certo? Então, o que isso significa? Tá? Significa então que eu tenho duas partições quando D1 e D2 são duas partições de D, quando a união deles me remete a D, tá certo? E uma outra coisa importante é que a intersecção deles é vazia. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque basicamente quando eu vou treinar com o conjunto de dados, ou seja, o algoritmo ele vai aprender. Lembra, por exemplo, aquele nosso exemplo dos azulejos, eu aprendi uma reta, por exemplo, que separava círculos grandes de pequenos, por exemplo. Né? Então eu utilizei um conjunto de treinamento para isso. E depois eu avaliei o quão bom meu algoritmo era no conjunto de teste. Então o que eu estou dizendo é que nós não podemos ter amostras de treinamento no conjunto de teste. Por quê? Porque o classificador, o algoritmo de machine learning já viu essas amostras de treinamento. Tá? E espera-se que, quando ele vê, se ele visse essas amostras do conjunto de teste, teoricamente ele iria acertar. Então é como se nós estivéssemos roubando. Então, assim, um erro fundamental é fazer isso aí. Tá? Isso é uma coisa que não é aceitável. Se eu já mostro treinamento e teste. Imagina que se você fizer isso, o artigo vai ser rejeitado. Tá? Isso é uma coisa bem básica em machine learning. Tá certo? Pois bem. Então, e no que se resume então a nossa aula de hoje? Tá certo? A ideia então aqui, pessoal, é a gente entender os três principais conceitos de aprendizado, tá? E que eles são baseados, né, na verdade, na verdade são baseados na quantidade de amostras, tá certo?
rotuladas que eu tenho, né, no meu conjunto de dados. Tudo bem? Então, o que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer o seguinte. Então, suponha que eu tenha um conjunto de treinamento, tá? Em que todas as amostras são rotuladas. Então, o que isso quer dizer? Né? Por exemplo, eu quero fazer um problema de classificação de música em 2 estilos, né? É música clássica e música pop, tá? Então a ideia é o quê, né? Vamos supor então que eu consiga extrair características dessas músicas, de tal forma que esses pontos aqui representam músicas do tipo pop, tá certo? E aqui seriam músicas clássicas, tá certo? Vamos supor que eu consiga extrair uma característica interessante que me permita, né, achar uma superfície de separação bem bonitinha aqui, como a gente viu. Legal, só tem um problema que a gente chama de linearmente separável. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Então, quando eu tenho 100% das minhas amostras do conjunto de teste, quando elas estão rotuladas, tá certo? Ou seja, eu sei a classe de cada uma delas, eu sei o rótulo, eu sei a cor de cada uma delas. Então a gente diz que eu tenho um problema de classificação supervisionado, tá certo? Pois bem, legal. Por um outro lado, quando eu tenho uma situação onde eu tenho apenas um subconjunto das amostras rotuladas de treinamento, são rotuladas, como por exemplo essa situação aqui, ó. Eu tenho um conjunto de dados, tá? Ele tem, sei lá, 1000 amostras. Vou colocar o preto aqui, significa que não tem rótulo. Só que dessas 1000 amostras, por exemplo, tô chutando aqui, tá? 40% está rotulada. E o restante não está rotulado. Significa que eu não sei a classe dele, tá? Então eu posso... uma pergunta é... Bom, o que eu faço com essas amostras que não estão rotuladas? Eu vou descartar? Não necessariamente. Então, existe um conjunto de técnicas que a gente chama de aprendizado semi-supervisionado que vão fazer uso dessas amostras não rotuladas. Foi mostrado em diversas aplicações que é muito melhor, assim, se o conjunto de dados não rotulados, ele tiver, a gente fala que se ele tiver uma estatística, um comportamento similar ao conjunto de dados rotulados, se eu utilizar, então, esse conjunto de dados não rotulados de alguma maneira para treinar, isso é melhor do que eu descartar esses caras. Tudo bem? Então, um exemplo aqui, deixa eu fazer uma coisinha um pouquinho melhor aqui. Supõe então que eu tenha esses dois conjuntos de dados, né, o azul e o verde, e, nós temos essas amostras não rotuladas, aqui pretas. Tá? Por algum motivo elas não estão rotuladas. Bom, se eu der uma olhadinha aqui, né, aqui é um exemplo bem simples, está muito claro que muito provavelmente essas amostras que estão aqui, essas amostras pretas que estão aqui são azuis, e essas amostras pretas que estão aqui são verdes. Então eu posso de alguma maneira treinar um algoritmo com as amostras coloridas, azuis e verdes, propagar, classificar essas amostras pretas e depois retreinar o algoritmo todo, tá certo? Para poder então classificar o conjunto de teste. Essa é uma opção. E finalmente, a outra opção que nós temos, né, é quando eu tenho, por exemplo, um conjunto de dados em que eu não conheço o rótulo de ninguém. Isso é o que a gente chama do quê? Aprendizado não supervisionado, tá? Ou o clustering, né? Que é o agrupamento. Na verdade, por que chama agrupamento? Porque basicamente a única coisa que eu tenho para fazer aqui é agrupar os dados, ou seja, eu quero conectar amostras, quero colocar amostras que são de mesma classe ou assim, do mesmo comportamento, a gente não tem classe aqui, no mesmo grupo, por isso a gente fala agrupamento. Só que esse é um problema um pouquinho mais difícil, né? Porque, por exemplo, se eu olhar aqui, ó, e perguntar para esse pessoal, quantos grupos eu tenho? Ah, legal. Eu tenho 2. Faz sentido. Se eu chegar aqui e falar, pessoal, e agora?
quantos grupos nós temos, tá certo? Aqui. Opa. Quantos grupos nós temos aqui agora? Bom, nós temos 3? Pode ser? Pode. Se eu tivesse que traçar uma reta aqui, né? E outra aqui? Será? Bom, por outro lado, né? Alguém pode falar, não, eu acho que nós temos 2, tá? Então, veja, a complexidade do agrupamento é bem maior, né, do que quando tem algoritmos supervisionados ou até semi-supervisionados. Então, assim, técnicas de agrupamento, geralmente, elas possuem um desempenho inferior, tá? Geralmente, tá? Porém, o interessante do aprendizado não supervisionado é que eu não preciso do rótulo das amostras, tá? E hoje em dia o pessoal tem utilizado, principalmente em Deep Learning, aprendizado não supervisionado para inicializar os algoritmos, os pesos das redes neurais, a gente vai ver o que é isso, e depois fazer um fine tuning, ou seja, dar uma lapidada na rede neural utilizando os dados rotulados. Então isso foi bastante interessante e o estudo em técnicas não supervisionadas tem aumentado bastante, tá? Nos últimos anos, devido principalmente à questão da dificuldade de obter dados rotulados. Então, hoje em dia, antigamente o problema era obter dados. Hoje dados, obter dados não é um problema. O problema é obter dados rotulados. Então, por exemplo, em medicina você tem lá milhares de exames. Só que, assim, não é tão simples você obter um exame da seguinte maneira, olha, essa imagem aqui tem alguma doença ou não, né? Porque o ato de você pedir para um profissional, um médico, ir lá e rotular centenas de milhares de imagens é uma coisa muito custosa, tá certo? É uma coisa cara. Então por isso que a gente tem esse problema, tá? É óbvio que se eu tiver os rótulos, eu vou optar por uma técnica supervisionada, muito provavelmente, né? Mas depende muito aí da situação. Tudo bem? Então assim, pessoal, basicamente essa nossa aula rápida aqui de hoje para vocês também não ficarem, né, muito cansados, definir então 3 principais tipos de aprendizado: supervisionado, semi-supervisionado e não supervisionado do agrupamento. Esses tipos de aprendizado eles são classificados de acordo com a quantidade de amostras rotuladas que eu tenho no meu conjunto de treinamento. Supervisionado, né? Então nós temos tá? 100% das amostras rotuladas, semi-supervisionado eu tenho X% das amostras rotuladas e não supervisionado eu tenho 0% das amostras rotuladas, tá? Então, por enquanto, pessoal, as palavrinhas-chave da nossa matéria, por enquanto, é supervisionado, semi-supervisionado, não supervisionado. Nós temos outra palavrinha-chave, né? Que seria nosso espaço de características da última aula, tá certo? Da aula 1. E temos também a função, né, de decisão ou superfície de separação, mesma coisa. Por enquanto são as palavrinhas-chave que nós temos, tá? Bom, ok, desculpe, também temos a questão de conjunto de treinamento e conjunto de teste. Tudo bem? Bom, pessoal, por isso era só. E o nosso curso, né? Na verdade, a gente vai começar com técnicas, né, de aprendizado supervisionado e depois nós vamos para as técnicas de aprendizado não supervisionado. Bom, era isso, pessoal. Então nós ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Tá legal? Muito obrigado e boa semana a todos.